Como as potestades atuam atacando as mentes, a alma. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Existe uma guerra invisível acontecendo todos os dias, uma batalha silenciosa, intensa e espiritual sendo travada dentro da mente humana. As potestades não começam destruindo primeiro o corpo, a casa ou os bens de uma pessoa. Elas começam atacando a mente, porque sabem que uma mente dominada produzirá uma alma cansada, um coração abatido e uma vida derrotada. Desde o princípio, Satanás trabalha através da mentira, da confusão e da manipulação emocional. Foi assim no Jardim do Éden. A serpente atacou primeiro os pensamentos de Eva. Ela plantou dúvida, distorceu a palavra de Deus e contaminou a mente humana com rebelião. O resultado foi separação, dor e morte espiritual. Ao longo da Bíblia, vemos homens de Deus sendo atacados na mente. Elias, depois de vencer os profetas de Baal, entrou em profundo abatimento emocional e desejou morrer. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, ele disse: "Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma." Observem, um homem cheio do poder de Deus foi violentamente atacado na alma após uma grande vitória espiritual. Jó também sofreu ataques intensos. Satanás queria destruir sua fé através da dor, da perda e das palavras negativas ao seu redor. A esposa de Jó chegou a dizer: "Amaldiçoa Deus e morre." As potestades trabalham assim, tentando empurrar pessoas para palavras de derrota, blasfêmias, murmurações e desistência. Até o próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado no deserto. Em Mateus capítulo 4, Satanás tentou atacar a sua identidade, sua confiança do Pai e seu propósito. O inimigo dizia: "Se tu és o Filho de Deus." Veja como o ataque começa na mente. O diabo tenta gerar confusão, insegurança, tristeza e dúvidas. Hoje, essas potestades continuam atacando, continuam atuando. Muitas vezes uma pessoa era amorosa, humilde e cheia de alegria, mas de repente muda completamente. O coração endurece, a paciência desaparece, a frieza toma conta. Há casos em que filhos se rebelam contra os pais sem motivo aparente. Lares se tornam campos de guerra e relacionamentos são destruídos por contendas constantes. A Bíblia declara em Malaquias capítulo 4, versículo 6, que Deus deseja converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, porque o espírito de rebelião é uma arma das trevas para destruir famílias. Funcionários, antes dedicados e proativos, passam a viver desmotivados, sem força, sem visão, sem esperança. Pessoas que tinham sonhos começam a declarar: "Nada dá certo para mim, eu nunca vou vencer, minha vida não tem mais jeito." As palavras revelam o estado espiritual da mente. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz: "A morte e a vida estão no poder da língua." Potestades tentam aprisionar pessoas em ciclos de negatividade, murmuração e incredulidade. Quando alguém vive constantemente liberando palavras de derrota, acaba alimentando uma atmosfera espiritual de miséria emocional e até de miséria material. Muitos vivem presos em pobreza de espírito porque perderam a capacidade de acreditar, de sonhar e de perseverar. O inimigo sabe que quando destrói a esperança, destrói também a força de continuar lutando. As potestades também atacam obreiros, pastores, evangelistas e missionários. Quantos homens e mulheres de Deus carregam feridas invisíveis na alma? Muitos estão cansados, pressionados, emocionalmente esgotados e vivendo batalhas internas profundas. Satanás tenta lançar pensamentos de desânimo, de acusação, de culpa e de abandono. Em Zacarias capítulo 3, versículo 1, Satanás estava acusando Josué, o sumo sacerdote, diante de Deus. O acusador continua fazendo isso até hoje, tentando convencer servos de Deus de que eles não são capazes
não são dignos e não têm mais valor. Além disso, as trevas semeiam divisão entre irmãos. Pequenas ofensas se tornam grandes guerras. Mal-entendidos crescem, a unidade é quebrada, pessoas começam a interpretar tudo de maneira negativa. Isso acontece porque espíritos malignos trabalham alimentando o orgulho, a ira, os ciúmes e a competição. Tiago capítulo 3, versículo 16 declara: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Os sonhos também são atacados. Quantas pessoas abandonaram chamados, ministérios e projetos porque foram vencidas mentalmente antes mesmo da batalha terminar? O inimigo trabalha para paralisar destinos proféticos. O pior de tudo é quando alguém dá brecha contínua para essas potestades atuarem. Pecados escondidos, falta de oração, ausência da palavra, amizades malignas, ambientes contaminados e vida espiritual negligenciada abrem portas perigosas. Os resultados aparecem a curto prazo em forma de tristeza, de irritação, de desânimo e de isolamento. A médio prazo surgem conflitos familiares, esfriamento espiritual, perdas emocionais e decisões erradas. A longo prazo podem surgir destruição ministerial, fracasso espiritual, vícios, depressão profunda e uma vida completamente aprisionada. Mas existe vitória para aqueles que lutam espiritualmente. A palavra de Deus nos ensina como vencer essas batalhas. Efésios capítulo 6 fala sobre vestir toda a armadura de Deus. Não vencemos potestades com a força humana, vencemos com vida espiritual ativa. A oração quebra fortalezas malignas. O jejum enfraquece a carne e fortalece o espírito. Louvor cria um ambiente de guerra espiritual contra as trevas. Em 2 Crônicas, capítulo 20, enquanto Judá adorava, Deus confundia os inimigos. As palavras de fé possuem poder espiritual. Em vez de declarar derrota, declare a palavra de Deus. Diga, eu posso todas as coisas em Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Declare, maior o que está em mim do que o que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. A mente precisa ser protegida diariamente pela palavra. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não aceite pensamentos de derrota como verdade absoluta. Nem toda voz que fala dentro da mente vem de Deus. Discirna espiritualmente, rejeite toda mentira do inferno. Jesus já venceu as potestades na cruz, aleluia. Colossenses capítulo 2, versículo 15 declara que ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo. Glórias a Jesus Cristo. A batalha existe, mas a vitória pertence aos que permanecem firmes em Cristo. Quem guarda a mente em Deus não será destruído pelas trevas. O inimigo pode até tentar atacar a alma, mas o Espírito Santo é poderoso para restaurar, fortalecer e conduzir o povo de Deus em triunfo e autoridade espiritual. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Amém. Recebe a cura, meu irmão. Recebe a cura, minha irmã. Porque Deus está aqui neste lugar e Ele está restaurando os nossos sonhos. Aleluia, aleluia. Receba a unção de ousadia. Você é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece.